O universo tem mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E mesmo assim, o céu parece vazio, silencioso demais. Cientistas chamam isso de paradoxo de Fermi. Se existe tanto espaço e tanto tempo, se as chances matemáticas apontam para bilhões de planetas habitáveis só na nossa galáxia, onde estão todos. Mas e se a resposta não for que ninguém está lá? E sim que eles não querem ser vistos? Existem pelo menos 10 formas diferentes de pensar sobre isso, da mais simples até a mais perturbadora, passando por física, biologia e teorias que desafiam a própria realidade. Vamos começar pelo início, porque o final vai mudar completamente como você olha para o céu esta noite. Nível 1. O silêncio, que já começa escondido. Antes de qualquer teoria complexa, existe algo mais básico. Talvez a gente simplesmente não saiba onde procurar. E talvez, ao mesmo tempo, ninguém queira ser encontrado. Nossos telescópios captam luz, rádio, calor. Mas o espaço é imenso e uma civilização pode estar a milhares de anos-luz, emitindo sinais tão fracos que se perdem no ruído de fundo do cosmos, como um sussurro no meio de um furacão, em outro continente, através de uma parede. Some a isso a possibilidade de que civilizações avançadas aprendam a se esconder de propósito, reduzindo emissões de rádio, evitando luzes artificiais visíveis à distância, ou criando estruturas que absorvem energia sem irradiar nada para fora. Para nós, seria como procurar alguém em uma sala completamente escura que nunca acende a luz e que sabe exatamente onde estão as portas, as janelas e por onde você vai entrar. Isso já é estranho, mas é só o começo. Nível 2. A hipótese da floresta escura. Este é um dos conceitos mais discutidos entre astrofísicos e escritores de ficção científica nos últimos anos. A ideia é simples e perturbadora. O universo seria como uma floresta escura, onde cada civilização é um caçador silencioso, escondido atrás de uma árvore com a arma pronta. Ninguém acende uma lanterna, porque qualquer luz pode atrair algo mais forte e mais perigoso, capaz de eliminar a ameaça antes mesmo que ela perceba ter sido vista. Nessa lógica, uma civilização que transmitisse sinais de rádio sem parar, como fizemos por décadas, sem pensar duas vezes, estaria sem saber gritando sua localização para o resto do universo. Se essa teoria estiver certa, ela explicaria sozinha o paradoxo de Fermi inteiro. O silêncio não seria ausência de vida, seria sobrevivência, e o que vem a seguir mostra até onde isso pode chegar. Nível 3. Megaestruturas no espaço. Algumas civilizações hipotéticas seriam avançadas o bastante para construir megaestruturas, como esferas de Dyson, capazes de envolver uma estrela inteira e capturar toda a sua energia para alimentar cidades, frotas ou computadores do tamanho de planetas. Esse conceito ganhou força em 2015, quando astrônomos observaram a estrela Kiki 8462852, conhecida como estrela de Thebe, com quedas de brilho incomuns e irregulares que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Por um breve momento, a ideia de uma megaestrutura alienígena chegou a ser considerada como hipótese séria. Hoje, o consenso científico aponta para uma explicação mais terrena, uma nuvem densa e irregular de poeira orbitando a estrela. Mas o episódio deixou uma lição importante. Às vezes, o universo produz mistérios tão estranhos que, por um instante, até os cientistas mais céticos consideram o impossível. Mas se você acha que estruturas gigantes já são intrigantes, o próximo nível mostra que talvez a gente já tenha deixado um sinal passar despercebido. Nível 4. Sinais que já passaram despercebidos. Aqui entramos em território mais inquietante. E se já tivéssemos captado sinais e simplesmente não soubéssemos interpretar? Em 1977, um telescópio na Ohio State University detectou um sinal de rádio tão intenso e específico que o astrônomo escreveu "Uau" ao lado do dado impresso, hoje conhecido como o sinal Uau. O sinal durou exatos 72 segundos. Veio de uma direção precisa do espaço, próxima da constelação de Sagitário, e nunca mais se repetiu. Décadas de tentativas para captá-lo de novo, usando telescópios cada vez mais potentes, falharam completamente. Ele simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse desligado o rádio do outro lado do universo bem na hora em que estávamos ouvindo. Nível 5. Oceanos escondidos sob o gelo. Nem toda forma de se esconder precisa envolver tecnologia. Às vezes, a própria natureza já faz o trabalho. Luas como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno,
escondem oceanos inteiros de água líquida sob quilômetros de gelo sólido, aquecidos por atividade geológica interna, e não pela luz do Sol. Se existisse vida ali, talvez nunca emitisse um único sinal para o espaço, porque nunca precisaria sair de casa, nem sequer saberia que existe algo além do teto de gelo acima dela. Uma civilização inteira poderia evoluir, prosperar e desaparecer, presa embaixo do gelo, completamente invisível para qualquer telescópio apontado para as estrelas. O próximo nível desafia tudo o que sabemos sobre o que vida inteligente significa. Nível 6. Quando a inteligência deixa de ser biológica. Há quem defenda que civilizações avançadas eventualmente param de ser feitas de carne e osso. A ideia é que, após alguns séculos de evolução tecnológica, a biologia se torna a parte mais frágil e lenta do processo, sujeita a doenças, envelhecimento e aos limites do próprio corpo. Ela seria substituída por inteligências artificiais mais duráveis, mais rápidas e mais adaptadas ao vácuo do espaço, capazes de sobreviver por milênios sem comida, ar ou descanso. Se isso for verdade, estamos procurando pelo tipo errado de vida. Talvez não existam alienígenas biológicos observando as estrelas. Talvez existam apenas máquinas, silenciosas, pacientes, esperando há milhões de anos por algo que nem sabemos definir. Nível 7. Civilizações. Vivendo à beira de buracos negros. Aqui a escala muda completamente. Alguns físicos especulam sobre civilizações extremamente avançadas que aprenderiam a viver perto, ou mesmo dentro da órbita, de buracos negros, usando sua energia gravitacional como fonte quase infinita de poder, através de um processo teórico chamado extração de Penrose. Nessas condições, o próprio tempo se comportaria de forma diferente, passando mais devagar perto do horizonte de eventos. Uma civilização assim poderia observar bilhões de anos de história do universo se passarem, enquanto para ela mal teriam se passado alguns séculos, testemunhando o nascimento e a morte de galáxias inteiras como quem assiste a um filme em câmera lenta. Isso já é insano, mas o próximo nível vai além da própria física. Nível 8. Vida, além da nossa percepção física. Existe ainda a possibilidade de que civilizações extremamente avançadas operem em formas que sequer reconheceríamos como vida. Isso inclui inteligências baseadas em campos de energia, estruturas quânticas ou formas de existência que não dependem de matéria como a conhecemos, mas de padrões de informação pura, mantidos por processos que nossa ciência ainda não tem nome para descrever. Se isso for real, procurar por vida alienígena com nossos instrumentos atuais seria como um peixe tentando detectar um avião voando muito acima da superfície da água. Simplesmente não temos os sentidos certos nem os equipamentos certos para perceber que ele existe. Nível 9. A hipótese do zoológico cósmico. E se, ao invés de estarem escondidas por medo ou por serem fisicamente diferentes, algumas civilizações estivessem simplesmente nos observando de propósito e escolhendo não interferir? Essa é a hipótese do zoológico. A ideia de que civilizações avançadas já sabem da nossa existência, mas mantêm um tipo de isolamento deliberado, como cientistas observando uma espécie em seu habitat natural sem intervir no experimento. Nessa lógica, o silêncio do universo não seria falta de contato, seria uma regra. Talvez exista algum tipo de acordo entre civilizações mais desenvolvidas para não revelar sua presença, até que uma espécie mais jovem, como a nossa, esteja pronta para lidar com essa informação. Se isso for verdade, não estamos sozinhos. Estamos apenas sendo observados, esperando sem saber por um momento que ainda não chegou. Nível 10. O limite entre física e especulação. Existem teorias que ultrapassam até a astrofísica convencional e entram em terrenos quase filosóficos. Uma delas propõe que civilizações extremamente avançadas poderiam manipular dimensões extras, dobrar o próprio espaço-tempo ou existir de forma paralela à nossa realidade observável, presentes, mas completamente fora do alcance de qualquer instrumento humano, em camadas da existência que nossa física ainda não consegue medir. Não existe evidência concreta para isso, mas também não existe nada que prove definitivamente que seja impossível. Aqui entramos no limite entre realidade e desconhecido, onde a ciência termina e a pergunta continua em aberto. Talvez estejamos sozinhos em um universo silencioso demais para ter sentido. Ou talvez já estejamos sendo observados agora mesmo, sem nenhuma forma de saber. Talvez o silêncio nunca tenha sido vazio.
Talvez seja exatamente o que uma civilização inteligente faria ao perceber que ainda não é seguro falar. E talvez a explicação mais simples de todas seja a mais desconfortável. A humanidade ainda é jovem demais, barulhenta demais, e olhando para as estrelas, errado demais para perceber que a resposta pode já estar bem na nossa frente, esperando o dia em que finalmente estejamos prontos para vê-la.